Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Panorama do Novo Testamento. Desta vez vamos para a aula de número 21 e nós abordaremos panoramicamente, como é a nossa proposta, o livro de Hebreus, um livro tão importante. Alguns chamam de epístola, carta aos Hebreus. Outros dizem que não é uma epístola, porque é diferente das epístolas paulinas, ou petrinas, ou joaninas, isto é, epístolas escritas por Paulo, por Pedro e por João, porque o livro não começa como uma epístola, ele termina como uma, mas não começa. Então, alguns dizem que não é tanto uma epístola ou uma carta. Alguns dizem que é um tratado teológico, porque o livro aborda temas doutrinários profundos que relacionam a nova aliança com a velha aliança e coloca a nova aliança e tudo que está relacionado a ela superior à antiga aliança. Outros dizem que este livro começa como um sermão e ele desenvolve-se como um tratado teológico e termina como uma carta. Seja como for, é um livro precioso, foi precioso para os irmãos do primeiro século e também o é para nós hoje. Esta carta, vamos ver com mais detalhes o seu propósito e a sua importância, e veremos que esta carta é tão importante para os dias de hoje, principalmente para algumas igrejas ditas evangélicas que trazem o judaísmo para dentro dos seus cultos, dentro das suas paredes, trocam a cruz pela menorá, o candelabro judaico, estendem a bandeira de Israel, os pastores fazem casamentos judaicos e fazem peregrinações religiosas à terra de Israel. Gente que há muito havia sido batizada na igreja, torna-se a se batizar no Rio Jordão, porque afinal de contas é um rio Jordão, onde Jesus foi batizado. Aquelas águas, dizem essas pessoas, oferecem uma espiritualidade maior. Então elas fazem turismo religioso. Não digo daquelas pessoas que fazem essas viagens para conhecimento, para estudo. Muitos pastores fazem isso. Viajam para a Turquia, para as cidades citadas no Novo Testamento, vão para Israel, para o Egito, para estudarem a história, a arqueologia, para fundamentar melhor os seus estudos bíblicos. Não me refiro a estes, me refiro àqueles obreiros, pastores, membros de igreja, especialmente pessoas batistas que estão trazendo esse judaísmo para dentro da igreja. O livro de Hebreus é importante para esclarecimento destas coisas. Portanto, é um livro relevante, importante para hoje. Vamos ver, como é a nossa proposta, panoramicamente, este livro, porque há muito que se falar sobre ele. Portanto, vamos começar a nossa aula 21, em cima do livro de Hebreus. Nós, como sempre, começamos com remetente e destinatário. Como disse ainda há pouco, você notará, se já não notou na leitura do livro, que é diferente, pelo menos no início do livro, diferente de uma carta de Paulo, por exemplo, que temos estudado até aqui. Paulo se apresenta, se qualifica e diz para quem está escrevendo. Por exemplo, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, aos irmãos que estão em tal cidade. Remetente e destinatário. Esta configuração de escrita epistolar não se encontra em Hebreus. Portanto, não há identificação no texto bíblico de quem é o autor. Quem é o autor? A história, os estudiosos
os estudiosos, ao longo da história, têm apontado alguns nomes, mas são apenas teorias. Alguns, durante alguns séculos e ainda hoje, dizem que foi o apóstolo Paulo que escreveu. No entanto, a escrita de Hebreus nega esta afirmação. A maneira como Paulo escreve, Paulo era uma pessoa, um homem de grande intensidade emocional, grande zelo pela igreja. Então, o seu escrito reflete essa intensidade. Paulo escreve uma coisa lá agora, ele avança na sua carta, volta a falar sobre o que já falou, e nesse vai e vem Paulo está trazendo. Às vezes o grego não é tão refinado do apóstolo Paulo, muito embora tenha sido um homem de grande preparo intelectual, mas a sua característica intensa de escrever transforma o texto num texto mais simples, às vezes até truncado no que se refere a esse ir e vir dos seus argumentos. Paulo faz digressões muito grandes às vezes. O que é digressão? Ele está caminhando no assunto, aí ele abre um grande parêntese, entra com outro assunto para lá na frente voltar ao que ele estava falando. Isso é o apóstolo Paulo. O autor desse livro não. Ele vai passo a passo, de maneira organizada, trazendo as suas doutrinas, as suas verdades. Esse texto, o grego desse texto é um grego refinado, é um grego bem escrito. Então, uma outra coisa que se fala contra a autoria paulina são os temas teológicos aqui tratados. Há temas que Paulo nunca tratou nas suas 13 cartas. Nunca tratou. Está aqui tratado, né? Então, embora alguns no passado tenham afirmado que o apóstolo Paulo escreveu esse livro, os estudiosos atuais têm negado essa possibilidade, e tenha sido apóstolo Paulo. Ao longo da história, alguns têm colocado outros autores, como Apolo, que no livro de Atos é caracterizado como uma pessoa versada no judaísmo, né? Pregava com grande autoridade, foi discipulado por Priscila e Áquila, ajudou o apóstolo Paulo nas viagens missionárias, visitou Corinto, enfim, Apolo era um grande servo de Deus. Alguns dizem, pelo conhecimento do judaísmo, uma vez que ele era um judeu alexandrino, uma vez que Hebreus cita muito a Septuaginta, que é um texto do Antigo Testamento traduzido para o grego, como nós já falamos nas nossas primeiras aulas. Alguns dizem que foi Apolo que escreveu. Não se tem essa certeza. Outros vão colocar Barnabé, outros vão dizer que foi Silas, Silvano, outro companheiro de Paulo nas viagens missionárias a partir da segunda viagem, enfim. Outros vão dizer que foi Timóteo, muito embora o autor cite Timóteo aqui, diz que Timóteo estava preso e ele vai ser solto, então não foi Timóteo que escreveu. Resumindo, nós não sabemos quem é o remetente, porque ele não se identifica aqui. Também não sabemos quem é o destinatário. Esse título Hebreus, ou aos Hebreus, não está no texto bíblico. Foi dado a partir do 2º século da era cristã. Por que foi identificado como aos Hebreus? Porque o texto, na sua forma de escrita, direcionado, esse livro é direcionado, é destinado a pessoas que conheciam o Antigo Testamento. E pelas características como o autor fala desses leitores, se entendeu então que eram pessoas que tinham muito conhecimento, não certo, tinham muito conhecimento das categorias judaicas, de religião, do templo, dos sacrifícios que ali eram realizados, enfim. Pela forma como o autor escreve, ao longo da história, inclusive hoje, os autores, os estudiosos, as autoridades acadêmicas afirmam que os leitores, não identificados aqui pelo nome, são judeus cristãos. Vamos ver com detalhes, portanto, essas questões de remetente e destinatário. Nós não sabemos quem de fato escreveu, porque não tem nome aqui, como o apóstolo Paulo
traz o seu nome no início das suas cartas. Mas nós temos indícios, nós temos certas características deste autor que não sabemos se foi Paulo, não sabemos se foi Apolo, ou Barnabé, ou Silas, enfim. Mas nós sabemos que foi um servo de Deus que traz uma grande contribuição doutrinária, teológica, relevante para a igreja de ontem e de hoje. O que nós podemos pescar, retirar do texto bíblico que nos pinta um quadro deste autor, que nos desenha um pouco do perfil deste autor. A primeira coisa, que este autor não foi apóstolo, ele não foi testemunha ocular, ele não recebeu o evangelho diretamente de Jesus Cristo. E ele afirma isto. Então, ele é um cristão de segunda geração. Primeira geração, os discípulos e todos aqueles que estiveram com Cristo, ouviram Jesus falando no sermão no Monte das Oliveiras, por onde andava, ouviam Jesus, seguiam a Jesus, não apenas os 12, então esses são crentes de primeira geração. Ele afirma que é um crente de segunda geração, isto é, ele ouviu de cristãos o evangelho. Veja só o que ele fala aqui em Hebreus capítulo 2, versículo 3. Então ele recebeu o evangelho de outros cristãos, né? Hebreus capítulo 2, versículo 3, o autor diz assim: como escaparemos se desconsiderarmos tão grande salvação? Ele está falando de salvação. Ele continua dizendo: esta salvação, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois foi confirmada a nós pelos que a ouviram. Então, ele diz, esta mensagem de salvação foi anunciada primeiramente pelo Senhor Jesus. E ele continua dizendo, foi depois confirmada a nós. Ele se inclui junto com os seus leitores. Foi confirmada a nós pelos que a ouviram, isto é, pelas testemunhas oculares, pelos que ouviram Jesus Cristo. Esses que ouviram repassaram esta mensagem do Evangelho, da salvação, para outras pessoas, incluindo os leitores de Hebreus e o próprio autor. Portanto, ele de maneira alguma é um crente de primeira geração. Uma segunda coisa que nós podemos entender para construir esse perfil do autor de Hebreus é que ele estava familiarizado com os seus leitores. Ele não era um estranho para os seus leitores. Ele tinha conhecimento deles. E eles também conheciam o autor sagrado. Bom, vamos ler alguns textos. Hebreus 6, por exemplo, mostra essa familiaridade com os leitores. Hebreus 6, versículo 9 a 10, primeiramente, o autor diz assim: mas acerca de vós, ó amados, ainda que falemos assim, estamos certos de coisas melhores e relativas à salvação, porque Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho e do amor que mostrastes para com o seu nome, pois servistes os santos e ainda os servis. Então você percebe que ele tinha conhecimento da rotina desses irmãos, do que eles estavam fazendo, servindo aos santos, né? Um outro texto que mostra essa familiaridade com os seus leitores está no capítulo 10, como está mostrado aqui, no versículo 34. Leiamos: pois não só vos compadecestes dos que estavam nas prisões, mas também aceitastes com alegria o confisco dos próprios bens, sabendo que tendes a posse de algo melhor e permanente. Ele sabia de detalhes da situação de perseguição desses leitores, e ele até disse: vós não vos compadecestes apenas dos que estavam nas prisões, isto é, cristãos presos por perseguição, mas também aceitastes com alegria o confisco dos próprios bens.
um texto final, capítulo 13, verso 7, para a gente perceber que existia um relacionamento próximo do autor com os leitores. Capítulo 13, agora, verso 7, diz: Lembrai-vos dos vossos líderes que vos pregaram a palavra de Deus, observando-lhes atentamente o resultado da vida, imitai-lhes a fé. Ele conhecia até os líderes desses irmãos aqui, ao ponto de pedir que eles imitassem a vida desses líderes. Então ele tinha um relacionamento muito próximo. Versículo 19, ainda do capítulo 13, o autor diz: é com insistência que vos exorto para que assim façais, para que logo eu vos seja restituído, para que logo eu volte a ter contato presencial com vocês. Então você percebe que o autor era alguém conhecido dos leitores. Os leitores conheciam o autor sagrado, tinham um relacionamento, conheciam detalhes da vida um do outro. Então é importante a gente perceber esta ligação. No texto final, Hebreus 13, esse autor conhecia Timóteo, mesmo Timóteo que Paulo fala que era um filho na fé. É o mesmo Timóteo. E traz um detalhe sobre Timóteo aqui, versículo 23 do capítulo 13, que é o último capítulo de Hebreus. Hebreus tem 13 capítulos. No versículo 23 deste capítulo 13, ele fala de Timóteo: Tomai conhecimento de que o irmão Timóteo já está solto. Se ele chegar logo, eu vos verei com ele. Timóteo estava preso. O autor tinha conhecimento de que ele poderia ser solto. E sendo solto, ele e Timóteo iriam presencialmente encontrarem-se com esses irmãos. Então você percebe que não é Timóteo que escreveu esse texto. Timóteo até está preso. Tomai conhecimento de que o irmão Timóteo já está solto. Olha, tinha acabado de ser solto, estava preso. Se ele chegar logo, eu vos verei com ele. Essa prisão de Timóteo não é relatada no livro de Atos, então é provável que esse episódio tenha acontecido a partir do final de Atos, capítulo 28, que foi escrito por volta de 62 da era cristã. Então Timóteo deve ter sido preso naquele intervalo das cartas pastorais entre 1 Timóteo e Tito e 2 Timóteo, quando Paulo é preso, está preso e vai ser morto. Nesse interregno, portanto, nesse intervalo, Paulo faz muitas coisas, vai com Tito para Creta, com Timóteo para Éfeso, e ele diz que Timóteo estava preso e foi solto. Certamente, Lucas fechou o livro de Atos no capítulo 28, o ministério de Paulo continuou junto com os seus irmãos, incluindo Timóteo, e Timóteo aparece aqui que foi preso e estava solto. Então, o autor se refere a Timóteo de irmão. Né? Se fosse Paulo, como é que Paulo trata Timóteo? Meu filho na fé. Então, não seria Paulo a se referir a Timóteo de maneira tão formal assim. Falaria como tem falado nas outras cartas, né? Especialmente nas cartas pastorais. Meu filho na fé, meu verdadeiro filho na fé. Enfim, Timóteo era muito próximo de Paulo. Então, o que podemos retirar do texto acerca do escritor de Hebreus são essas três afirmações: que ele recebeu o evangelho de outros cristãos, portanto cristão de segunda geração, ele estava plenamente familiarizado com seus leitores, conhecia da vida deles, detalhes da vida deles, e ele conhecia Timóteo. Então era alguém próximo do círculo de Paulo, né? Era alguém próximo. Se conhecia Timóteo, certamente conheceu o apóstolo Paulo. Se conheceu o apóstolo Paulo, conheceu os demais irmãos que andavam próximos de Paulo, como Silas, como Barnabé, como Aristarco, como Tíquico, enfim. Vamos falar um pouquinho sobre os leitores, então. Já afirmamos que os leitores não estão aqui escritos, mencionados diretamente no texto.
como Paulo o faz nas suas cartas. Aos santos que estão em Corinto, escreve para Corinto, os leitores da carta 1ª e 2ª Coríntios. Não acontece isso aqui. Como nós podemos, então, conhecer o perfil desses leitores? Quem eram eles? Eram judeus, uma vez que a carta é Hebreus? Eram cristãos? Eles estavam fazendo o quê? Eles estavam sofrendo o quê? Como era a vida deles? Nós podemos pescar, retirar este perfil e montar o perfil dos leitores a partir do texto de Hebreus. Vamos começar, portanto, a dizer que os leitores estavam familiarizados com o Antigo Testamento. Se você não leu, deverá ler com detalhes, com calma, os 13 capítulos de Hebreus. Você perceberá que os leitores tinham conhecimento do Antigo Testamento, porque ele é muito citado aqui. Eles tinham conhecimento das práticas sacrificiais do Antigo Testamento. O autor, ele não cita aqui o Templo de Jerusalém, ele cita a tenda do deserto. Então, um judeu que tinha conhecimento da história do povo de Israel. Ele cita o que acontecia, detalhes, sem explicar. Ele cita detalhes dos sacrifícios, como os sacerdotes realizavam, o que tinha no Santo dos Santos, o que tinha no lugar santo, falava dos utensílios, da rotina sacerdotal, enfim, alguém que não era gentil, alguém que conhecia muito bem a literatura do Antigo Testamento e a história do povo de Israel, incluindo a própria religião de Israel, relacionada ao templo e os detalhes dele. Então a primeira afirmação não eram pessoas que desconheciam este assunto, eram conhecidos. Não cito texto algum aqui, porque isso é espalhado pela carta, podemos perceber isso. É preciso, por exemplo, para que você entenda Hebreus, é preciso que você leia o livro de Levíticos. Vou repetir. Para que você compreenda o que o autor sagrado está dizendo em Hebreus, precisa ter conhecimento do livro do Antigo Testamento chamado Levíticos, porque os dois dialogam. Levíticos é um livro das práticas sacerdotais, práticas sacrificiais, do templo, do tabernáculo, as ordens de Deus para o ofício dos sacrifícios ali. Ele reproduz isso aqui do ponto de vista cristão, diante do seu propósito. Portanto, Levíticos é importante para Hebreus. Hebreus é importante para Levíticos. Ora, um leitor gentil, pelo menos nessa época ainda do 1º século, não tinha esse conhecimento tão aprofundado das práticas sacrificiais, da rotina sacerdotal, do que havia no templo e a importância dele para o Novo Testamento. Então, durante toda essa carta, por toda a carta, nós percebemos que o autor cita essas categorias judaicas sem explicar. Ele vai relacionando o argumento em cima do outro e trazendo estes assuntos do Antigo Testamento. Uma segunda afirmação, que nós já citamos, não vamos ler os textos, que são os mesmos. Assim como o autor era conhecido dos leitores, os leitores eram conhecidos do autor. Os textos são os mesmos que nós lemos, não vamos ler novamente. Hebreus 6, 9 a 10, 10, capítulo 34, 13, verso 7 e verso 19. Nós lemos para mostrar o relacionamento entre o autor e os leitores. Então, eles eram conhecidos mutuamente. Então, o argumento de um serve para o outro. O autor era conhecido dos leitores, os leitores eram conhecidos do autor. Uma terceira afirmação para a construção desse perfil dos leitores é que eram cristãos judeus, olha só. Eles eram cristãos não gentios. Eles eram cristãos judeus. Observe no capítulo 13, de Hebreus, versículos 7 a 9, o que o autor sagrado fala aqui. Capítulo 13 de Hebreus, versos 7 a 9, o autor diz: lembrai-vos
dos vossos líderes, que vos pregaram a palavra de Deus, observando-lhes atentamente o resultado da vida, imitai-lhes a fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Não vos deixeis levar por doutrinas diversas e estranhas, pois é bom que o coração seja fortificado pela graça e não por alimentos, que não trouxeram benefício algum aos que se preocuparam com eles. Temos um altar do qual os que servem no tabernáculo não têm direito de comer. Cristãos, judeus, ele cita tanto tabernáculo como cita Jesus Cristo. Ele cita tanto alimentos da dieta judaica como cita aqui a graça de Cristo. Portanto, cristãos, judeus, cristãos, nessa construção do perfil dos leitores do livro de Hebreus. Uma quarta afirmação é que essas pessoas aqui não viram Jesus pessoalmente. Lembra que o autor se inclui no grupo de pessoas que ouviram a salvação de outras pessoas que, por sua vez, ouviram Jesus Cristo. Nós lemos esse texto, faço questão de ler, né? Hebreus capítulo 2, não viram Jesus pessoalmente, Hebreus 2, 3 e 4, olha só o que ele diz aqui: como escaparemos se desconsiderarmos tão grande salvação, esta salvação, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi depois confirmada a nós pelos que a ouviram, isto é, os leitores. O autor se inclui junto a eles, esta segunda geração de cristãos, e juntamente com eles, ele continua no versículo 4, e juntamente com eles, por meio de sinais, Deus testemunhou feitos extraordinários, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos segundo a sua vontade. Portanto, esses cristãos, assim como o autor, não viram Jesus pessoalmente. Eles eram cristãos de segunda geração, ouviram o evangelho a partir das testemunhas oculares que, por sua vez, ouviram Jesus e viram Jesus. Uma quinta afirmação nesta construção do perfil dos leitores é que eles já haviam sofrido perseguição. Isso é um dado importante. Hebreus capítulo 10, Hebreus 10, 33 e 34, veja o que o autor sagrado fala aqui sobre os seus leitores. Hebreus 10, 33 e 34. Pois não só vos compadecestes dos que estavam nas prisões, mas também aceitastes com alegria o confisco dos próprios bens, sabendo que tendes a posse de algo melhor e permanente. Portanto, não jogueis fora a vossa confiança, ela vos trará uma grande recompensa. Você percebeu aqui que esses leitores estavam compadecidos de outros cristãos que estavam presos, mas eles também aceitaram, diz o autor sagrado, aceitaram com alegria o confisco dos próprios bens, isto é, perseguição. Perseguição. Vamos já falar um pouquinho mais sobre esta perseguição. Uma sexta afirmação do perfil desses leitores, eles sofreram perseguição, mas ainda não haviam experimentado o martírio. Hebreus 12, 4, o autor diz: no combate contra o pecado ainda não haveis resistido a ponto de derramar sangue, isto é, a morte. Eles estavam sendo perseguidos, mas não ao ponto de serem mortos. Ainda, o autor sagrado conhece tanto a vida desses leitores, que conhece também esse detalhe. Vocês sofreram, eu sei que vocês estão sofrendo, eu sei que alguns estão presos, eu sei que vocês até têm seus bens confiscados pelo Estado, mas ainda ninguém morreu, ninguém foi ainda martirizado, ninguém foi ao sangue nessa perseguição. Isso é um detalhe importante.
Uma sétima afirmação sobre a construção desse perfil dos leitores: eles estavam abandonando a igreja por conta da perseguição, por conta do espólio dos bens, do confisco das suas casas, da humilhação que estavam passando. Alguns até estavam retrocedendo, abandonando a igreja. Veja no capítulo 10, no versículo 25, é o texto conhecido, o autor diz assim, para os seus leitores, exortando os leitores: não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns, mas pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, quanto mais vedes que o dia se aproxima. Alguns estavam tremendamente abalados com a perseguição, com o confisco dos seus bens, embora ainda não sofressem martírio, que estavam abandonando a igreja. E o autor sagrado diz: não abandonemos a prática de nos reunir, isto é, a reunião da igreja, como é costume de alguns. A oitava e última afirmação na construção do perfil desses leitores é que provavelmente, eles morassem em Roma. Veja o último capítulo, portanto, capítulo 13, versículo 24, é o final da carta, quando ele diz o seguinte: cumprimentai todos os vossos líderes e todos os santos. Os da Itália vos cumprimentam. Como é que podemos entender aqui? Ele não está em Roma, claro. Ele não está em Roma. Você percebe que o versículo 24 fala os da Itália. É Roma, a Península Itálica, onde ficava a capital do Império Romano, a cidade de Roma. Portanto, ele não está lá. Mas ele está sendo acompanhado por pessoas da Itália, isto é, italianos, cristãos da igreja. Estavam com o autor em algum lugar, que não iremos entrar nesse detalhe do lugar da escrita, mas ele estava acompanhado desses irmãos. Imagine o quadro, ele está escrevendo, ao final da carta ele quer dizer que ele está sendo acompanhado pelos irmãos deles, dos leitores, irmãos da Itália, de Roma, da igreja, cristãos, judeus, e ele quer, além da sua salvação, também transmitir a saudação, também transmitir a saudação desses irmãos que conheciam os leitores, que eram deles, que eram irmãos deles, parte da igreja. Então ele diz: os da Itália vos cumprimento. Isto é, irmãos, eu não estou sozinho aqui escrevendo para vocês. Os irmãos de vocês estão comigo. E eles mandam saudações para vocês. Então é provável que esta carta seja escrita para a igreja de Roma, que também tinha, como podemos perceber pela carta de Paulo à igreja de Roma, que havia dois públicos naquela igreja, um gentio e um judeu, convivendo, às vezes, nos primeiros anos da igreja, com certas indiferenças, com certas brigas, com certas incompreensões ainda. Então nós sabemos que ali na igreja de Roma havia um público judeu, cristão na igreja. Então é possível, pelas palavras do autor, os da Itália vos cumprimentam, que ele está escrevendo para esses irmãos de Roma, e acompanhado com eles quer transmitir a saudação desses irmãos e diz: olha, os irmãos de vocês estão aqui e mandam saudações, isto é, os da Itália. Os de Roma, os irmãos da igreja, os membros da igreja estão comigo e mandam saudações também. Muito bem, esse é o perfil dos leitores que nós sabemos, portanto, que, em palavras simples, que eram judeus cristãos, e a igreja era a igreja de Roma, né? Muito bem. Qual é o cenário histórico que a gente pode levantar da escrita deste livro? Alguns insistem em falar que é uma carta. Fato é que ela termina como carta, como nós vimos no capítulo 13, versículo 24. Cumprimentai todos os vossos líderes e todos os santos, os da Itália vos cumprimento, graça seja a todos vós. Termina como carta, inclusive termina como uma carta de Paulo. Por isso alguns insistem em dizer que é Paulo. Então, carta ou sermão ou tratado teológico, um escrito sagrado, canônico, inspirado por Deus, está aqui diante de nós, né?
Então, qual o cenário histórico? Isto é, quando Hebreus foi escrito? Algumas considerações gerais é o que nos basta nesse momento. Os leitores haviam, primeira coisa que nós já sabemos, a gente vamos só remontar esse cenário, esses leitores haviam passado perseguição, muito embora não por martírio ainda. Os textos estão aqui, nós já lemos esses textos. Eles sofriam perseguições, mas não chegaram a morrer, como na perseguição de Nero a partir do ano 64 da era cristã. Provavelmente, refere-se esta perseguição, se não é de Nero, em 64, a partir de 64, foi antes então, provavelmente se refere à expulsão dos judeus da cidade de Roma no ano de 49. O imperador era Cláudio. Ele expulsou todos os judeus de Roma. Nós sabemos disso por Atos 18, quando Paulo chega a Corinto, encontra um casal que nós conhecemos, Priscila e Áquila, e ali Lucas diz por que Áquila e Priscila estavam lá. Eles eram judeus que haviam sido expulsos de Roma por causa de Cláudio. A medida provisória, na linguagem de hoje, né? Um edito imperial expulsando os judeus. Claro que o cristianismo era considerado ramificação do judaísmo, foi todo mundo embora. Cristãos e judeus, e Priscila e Áquila eram judeus, mas também eram cristãos, e foram embora expulsos. Né? Então é bem provável que nesse momento histórico da expulsão, seja essa perseguição de Hebreus aqui. Expulso, aí você está sendo expulso do país, vou ficar com a sua casa. Foi assim que Hitler fez na Segunda Guerra Mundial, expulsando os judeus e confiscando as casas deles. Cláudio fez a mesma coisa. Expulsou o judeu e agora o patrimônio deles agora é do Estado. E sofreram humilhação, expulsos, e bem provável que essa perseguição que que os leitores estavam passando aqui era nessa época e não da época de Nero. Por quê? Porque o autor sagrado diz que eles já não haviam sido ainda sacrificados, isto é, mortos, ainda não chegaram ao sangue, isto é, não haviam sido martirizados. Na época de Nero, ele matava os cristãos, queimados nos postes, colocavam nas arenas, enfim. Eles serviam de espetáculos, mortos na perseguição. Então não é essa a perseguição de Nero, é a perseguição de Cláudio na expulsão dos judeus, incluindo os cristãos de Roma, no ano de 49. Então, o que nós consideramos? Que este livro foi escrito antes de 64. O que aconteceu em 64? O incêndio de Roma. Nero incendiou a cidade de Roma. Ela tinha 14 bairros. 10 dos 14 queimaram. 4 dos bairros restantes, 2 eram maciçamente populados, habitados por judeus. Isso criou em Nero uma ira muito grande e Nero utilizou isso para acusar os cristãos. A partir, portanto, de 64, desse incêndio, que aconteceu no mês de junho de 64, é uma data histórica consideravelmente certa, correta, precisa, começou-se uma perseguição cruel aos cristãos. Cruel. Eles eram mortos sumariamente. Nero colocava os cristãos em postes, betumava-os, colocava piche, petróleo neles, óleo neles para queimarem a noite toda, iluminando as estradas, os jardins, enfim. Nero fez atrocidades com os cristãos. Então, não é esta a perseguição aqui dos leitores. Portanto, o que se considera? Que esse livro, uma vez que nós não sabemos uma data precisa, foi escrita antes de 64. Antes do incêndio de Roma. Um outro detalhe é que pela leitura do texto sagrado, pela leitura de Hebreus, os sacrifícios ainda estavam sendo praticados. O Templo de Jerusalém foi destruído no ano 70. No ano 70. A perseguição começou em 64, muito forte.
Em 66 a 70 começou-se uma revolta dos judeus contra Roma. Aí vem o imperador Vespasiano e o seu filho general Tito entra em Jerusalém em 70, destrói a cidade, destrói o templo. Até hoje o templo está destruído, não foi reconstruído. Portanto, uma data histórica, a data de 70, quando o templo foi destruído. Se ele menciona aqui muitos sacrifícios, se considera que os sacrifícios ainda estavam sendo praticados, realizados. Não faz sentido falar tanto do sacrifício, dos sacrifícios, da rotina sacerdotal para um templo destruído. E a proposta do autor é convencer que a nova aliança é superior a esta antiga aliança. Que Jesus Cristo, o seu sacrifício é superior ao sacrifício de bodes e de carneiros. Para que argumentar isso se o templo tivesse já sumido do mapa, como nós falamos? Não faz sentido. Então, se percebe que o templo estava de pé e que os sacrifícios estavam sendo realizados. Então, com esses dois argumentos, a gente monta o cenário histórico para mais ou menos sabermos a data da escrita deste livro. Portanto, qual a conclusão? Hebreus foi escrito entre 49, a data da expulsão dos judeus, com eles os cristãos de Roma, e 64, a data do incêndio. Nesse tempo, entre 49 e 64, em algum momento, essa carta foi escrita. Pelos argumentos que eu não vou repetir, já aqui mencionados. Qual o propósito, portanto, deste livro maravilhoso? É uma exortação isso aqui. O autor até ele se refere a este texto como uma exortação, uma palavra de exortação. Ele fala disso aqui, que é uma palavra de exortação. Ele é exortar os cristãos judeus, nós sabemos que os leitores são cristãos judeus, exortar para que rompam com as velhas formas do judaísmo e fundamentem a fé unicamente no Evangelho, em Cristo Jesus, e na superioridade de Cristo e da nova aliança. Então, o propósito geral de todo o livro é convencer os cristãos judeus, lembra que eles estavam abandonando a igreja, alguns até voltando para o judaísmo. Então, convencer esses cristãos judeus que não faz sentido retornar, sair da graça e voltar para a lei. Sair da nova aliança e voltar para a velha aliança. Não faz sentido. Portanto, ele exorta esses cristãos a romperem com as formas de qualquer forma de judaísmo que ele cita aqui. E que fundamentem a sua fé unicamente na superioridade do Evangelho, de Cristo, do sacrifício de Cristo, da nova aliança. Esse é o propósito deste livro. Portanto, se pudermos dar um tema para este livro, seria a superioridade de Cristo. De Cristo, da sua obra, claro, da sua pessoa, da sua divindade, do seu sacrifício, da nova aliança que veio trazer, do reino de Deus cumprido, isto é, o propósito é esse, mostrar que Cristo é superior. Vamos ver um pouco deste propósito ao longo da carta. Lembra que a carta, alguns chamam de carta, eu acabei de chamar de carta também. Nesse livro, pode ser carta também, quem sabe, é mostrar a superioridade de Cristo em relação à antiga aliança. Esse é o propósito. Quando eu leio Hebreus, eu tenho que ter isso em mente. Que eu estou lendo um texto que o autor sagrado tinha uma intenção, um propósito. Qual era? Mostrar que Cristo é superior a Moisés, que a nova aliança é superior à velha aliança, que o sacrifício de Cristo é superior aos sacrifícios de bodes realizados no templo. Esse é o propósito. Vamos ver, por exemplo, que Cristo é superior aos profetas. Observe o que ele diz em Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2. No passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais muitas vezes e de muitas maneiras. Nestes últimos dias, porém, ele nos falou pelo Filho,
a quem designou herdeiro de todas as coisas e por meio de quem também fez o universo. Cristo é superior aos profetas. Antigamente, Deus utilizava os profetas. Agora, quem ele utiliza para falar? O Filho. Portanto, o Filho é superior aos profetas. Cristo é superior aos anjos também. Aos anjos. Veja no versículo 3 e 4. Ele, isto é, está falando de Cristo, né? Do Filho, ele é o resplendor da sua glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e tendo feito a purificação pelos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tornando-se superior aos anjos, a ponto de herdar um nome mais excelente do que eles. Cristo é superior aos anjos. Os anjos estavam dentro da teologia judaica. O rabinismo judaico entendia que a lei foi mediada, entregue no Monte Sinai, mediada por anjos. Então os anjos eram muito importantes. O propiciatório, que era a tampa da arca, havia 2 querubins, isto é, os anjos estavam dentro da teologia do Antigo Testamento. E o autor sagrado lembra disso. Ele vai dizer, vocês sabem da importância dos anjos no Antigo Testamento. Ele diz, apareciam as pessoas. Apareceu a Abraão, enfim, a Ló. O Antigo Testamento está cheio de anjos. Ele diz, Cristo é superior aos anjos. É uma segunda coisa que o autor diz. Ele ainda diz que Cristo é superior a Moisés, capítulo 3. Veja o que ele diz aqui, de 1 a 6. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, considerai com atenção o apóstolo e sumo sacerdote que declaramos publicamente Jesus. Sumo sacerdote. O que é que ele diz de Jesus? Ele foi fiel àquele que o constituiu, assim como também foi Moisés em toda a casa de Deus. Pois ele merece uma glória maior do que Moisés, assim como o construtor tem honra maior do que a casa. Porque toda casa é construída por alguém, mas quem edifica todas as coisas é Deus. Moisés, como servo, foi fiel em toda a casa de Deus para testemunho das coisas que seriam anunciadas. Mas Cristo, como Filho, é fiel sobre a casa de Deus, casa que somos nós, se conservarmos firmes até o fim a nossa confiança e a glória da esperança. Jesus Cristo é superior a Moisés, o grande legislador de Israel. Ele também é superior a Arão, isto é, ao sacerdócio do Antigo Testamento. Hebreus 4, vamos ler um texto maior um pouquinho, né? Fala sobre isso, Hebreus 4, 14, vamos passar para o capítulo 5 até o versículo 10. Portanto, tendo um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que entrou no céu, mantenhamos com firmeza a nossa declaração pública de fé, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas alguém que, à nossa semelhança, foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Portanto, aproximemo-nos com confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Agora o capítulo 5, de 1 a 10. Pois todo sumo sacerdote é designado dentre os homens, em favor dos quais é constituído nas coisas relativas a Deus, para que apresente ofertas e sacrifícios pelos pecados, capaz de se compadecer devidamente dos que erram por ignorância, porque ele mesmo também está rodeado de fraqueza. Por essa razão, ele deve oferecer sacrifício pelos pecados, tanto pelo povo, como também por si mesmo. Ninguém toma essa honra para si, a não ser quando chamado por Deus, como no caso de Arão. Assim, Cristo também não glorificou a si mesmo para se tornar sumo sacerdote, mas sim aquele que ele disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E o que também diz em outro lugar, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Superior a Arão.
ele diz aqui muito claramente que Cristo é. Ele vai dizer ainda que Cristo é mediador de uma aliança superior. Capítulo 8. Você percebeu que a proposta ao longo do livro é mostrar que a nova aliança, que Cristo é superior, são superiores à antiga aliança? Cristo, diz o autor sagrado, que ele é mediador, não Moisés, mas Cristo é mediador de uma aliança superior. Hebreus capítulo 8, verso 6 em diante diz assim: mas agora, tanto ele alcançou o ministério mais excelente, quanto é mediador de uma aliança melhor, firmada sob melhores promessas. Pois se aquela primeira aliança não tivesse defeito, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Então, e o texto vai até o versículo 13, não vamos ler. Eu vou ler só apenas o 13 para terminar. Ao dizer que esta aliança é nova, ele tornou antiquada a primeira. E o que se torna antiquado e envelhece está perto de desaparecer. Então ele diz que Cristo é mediador de uma aliança nova, e esta nova superior à antiga aliança. Ele vai terminar dizendo que o sacrifício de Cristo é superior. Não mais de bodes, de carneiros, enfim, derramamento de sangue de animais. Cristo é o sacrifício superior. Capítulo 9, verso 11 a 14 diz assim: mas Cristo, vindo como sumo sacerdote dos bens já presentes, por meio do tabernáculo maior e mais perfeito, não erguido por mãos humanas, isto é, não desta criação, e não por meio do sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue, entrou de uma vez por todas no lugar santíssimo e obteve eterna redenção. Porque se quanto à purificação da carne, o espalhar do sangue de bodes e touros e das cinzas de uma novilha santifica os que estão impuros, quanto mais o sangue de Cristo, que imaculado por meio do Espírito eterno ofereceu a si mesmo a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência para servirdes o Deus vivo. O sacrifício de Cristo é superior aos sacrifícios da antiga aliança feito por animais, com animais, bodes, novilhas, carneiros, etc. Muito bem. Como é que está organizado esse texto? De maneira muito simples, em duas partes. A primeira é a parte teológica, a parte da doutrina. Tudo isso que nós vimos, que Cristo superou os profetas, a Moisés, a Arão, o sacrifício de Cristo é superior aos da antiga aliança, o sacerdócio de Cristo é superior a Arão, a nova aliança superior à antiga aliança, isso tudo está do capítulo 1 ao capítulo 10, versículo 18. Portanto, em números redondos, de 1 a 10, tem a parte teológica. Do versículo 18 do capítulo 10 até o 13, até o final, é a parte prática, a parte devocional, a parte do apelo, isto é, diante dessa superioridade de Cristo, do seu sacrifício, do seu sacerdote, como você deve viver hoje? Esta é a questão da parte prática. Aplicações práticas desta superioridade da minha vida. Como eu vou viver agora? Então o autor sagrado divide esse seu texto nas duas partes. Quero terminar então com a ênfase teológica deste livro, desta carta, deste tratado, deste sermão, não importa. Desta obra maravilhosa, inspirada pelo Espírito Santo, que é Hebreus. Com ênfase teológica, só uma. Podemos resumir em uma só, na cristologia. O tempo todo, o autor está falando de Cristo. O tempo todo. Cristo, incluindo a sua obra, claro. Portanto, cristologia, pessoa e obra de Cristo Jesus. É a ênfase teológica do livro de Hebreus. Se você quiser conhecer sobre a cristologia, você saberá que Hebreus é o livro a ser estudado. Eu fico por aqui, espero que tenha sido proveitoso para você esta carta maravilhosa, para que você leia o texto todo, para que você aprenda o que é dito aqui, essa doutrina. Então, conto com todos para a próxima aula.
aula de número 22. Até lá, que Deus abençoe.